Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará, eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Oh Israel, oh Israel, oh Israel. Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Ao sentir-me perturbado, depressivo e só, ergo o canto angustiado no meu Getsemane. Mas Deus é o meu refúgio na tribulação, e na febril tribulação dá-me consolação. Jerusalém, Jerusalém, os anjos cantam condutor, é a morada do Senhor, no esplendor além. Jerusalém, Jerusalém, enxuga as lágrimas dos santos, enxuga as lágrimas dos santos no jardim dos céus.
Jerusalém, os anjos cantam condutor, é a morada do Senhor, no esplendor além. Jerusalém, Jerusalém, Jesus à beira do rio da vida, enxuga as lágrimas dos santos no jardim dos céus. Jerusalém, Jerusalém, Jesus à beira do rio da vida, enxuga as lágrimas dos santos no jardim dos céus. Vamos nós também louvar ao Senhor. 14 do cantor cristão, ao Deus de Abraão. Ao Deus de Abraão. E no 14 do cantor cristão. Podeis assentar, amados. E agora, nessa parte final dos hinos, músicas judaicas com letras messiânicas, é assim no culto de Israel, nós vamos ouvir o Wallace, depois o dueto Antero e Emília, e o coro Filhos de Sião encerra a parte musical.
Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Nenhum povo te feriu, nenhum reino te iludiu. Como filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva fiz jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor. Será sempre meu rebanho e eu, o teu pastor. Clama, Israel, e eu te ajudarei. Lembra, Israel, prometi para sempre te amarei. Clama, Israel, e eu te ajudarei. Lembra, Israel, prometi para sempre te amarei. Clama, Israel, e eu te ajudarei. Lembra, Israel, prometi para sempre te amarei. Prometi para sempre te amarei. Quando em cativeiro te levaram de Sião, que os teus sacerdotes plantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar. Que o Deus vivo, que em tantas batalhas te ajudou, chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
sábias te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha, aí tem uma metamorfose, e é isso que eu quero falar nesta manhã, a bendita metamorfose. Deus aplica a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar. Eu disse hoje, na hora em que estava pedindo orações, no momento de intercessão, que ontem eu estive no SAMU, e foram 3 visitas, e acabei fazendo uma quarta a pedido de alguém de um quarto lá, que me chamou: pastor, eu sou crente, meu marido não é, ele teve um AVC, dá para o senhor orar por ele? Então eu fui naqueles quartos, e olha, meus amados, tem
certas situações que mexem com a gente. E eu estava vendo ali a irmã Olívia naquela situação, o Acetides. O Acetides, eu soube, está lá desde janeiro, e a gente quase nem conhece o Acetides. Quem viu o Acetides aqui, vê daquele jeito ali, e aquele senhor de 60 e poucos anos com AVC, o homem ficou todo torto, e eu fiquei ali naquele quadro pensando, o que nós somos? O que nós somos? A palavra faz uma pergunta: o que é o homem? O que é o homem? Para que dele tu te lembres. Então, o que é que nós somos? Hoje pode estar tudo bem, e amanhã? Amanhã podemos estar sendo enterrados, hospitalizados. É o homem. Mas, meus amados, esse texto, Paulo fala que vai acontecer uma metamorfose, e essa metamorfose é a que nós aguardamos. Todo crente nascido de novo, todo crente que ama Jesus Cristo e passou pela regeneração, aceitou de coração, transformou a vida, tem esse anseio por essa metamorfose. E essa metamorfose ela pode ser definida em vários textos da Bíblia. E aqui Paulo fala esse corpo vai deixar de ser o que é para receber um outro novo. Isso é metamorfose, é a mudança de um ser para outro. Então eu vou deixar de ser carne corruptível para ser corpo incorruptível. Vou deixar de ser corpo que vai se acabar para ser um corpo que não vai se acabar. Isso é metamorfose. E só suspira por isso, e só anela-se por isso aqueles que passaram pelo processo de metanoia. Metanoia significa a conversão, a transformação da mente. Isso é a conversão. Então quem passa pela metanoia aspira a metamorfose. E essa metamorfose Jesus também descreveu bem. Lá em João capítulo 16, nos versos 20 a 22, ele disse assim: vós ficareis tristes e o mundo se alegrará. Mas ele fala: porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso é metamorfose. Sai a tristeza, entra a alegria. Sai um corpo que tem que lidar com dias de trevas, dias de luz, uma casinha de barro frágil, para ser substituída por uma casa onde só teremos alegria, como diz Davi: na tua presença há constante alegria. Irmãos, isso é metamorfose. Israel teve tudo para ter uma aspiração, uma esperança na metamorfose. Teve perto dele, perto dessa nação, estava aquele que podia metamorfoseá-la. Mas Israel rejeitou. Israel não aceitou. Veio para o que era seu, os seus não receberam. E hoje nós temos o resultado. Israel está como coisa no mundo que ninguém gosta. Ninguém gosta de judeu, a não ser os crentes que amam Jesus Cristo. Mas ninguém gosta de judeu. O judeu é discriminado, o judeu é perseguido, o judeu foi expatriado, Jerusalém foi conquistada várias vezes. Tudo porque houve uma rejeição. E nem só a rejeição foi por causa do pecado, mas também para que se manifestasse a glória de Deus para os gentios. Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, para que a glória de Deus viesse também aos gentios. Então, queridos irmãos, Israel até hoje não gosta da palavra. E não gostar da palavra, e não gostar de ouvir a palavra, e não gostar de obedecer a palavra é uma característica marcante na vida de quem não aspira a metamorfose, ou seja, não passou pelo processo da metanoia, da conversão genuína em Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, eu quero somente em duas partes destacar este assunto da metamorfose à luz gloriosa de Hebreus 10, 35 a 37. Hebreus 10, 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem o quê? Grande
galardão, recompensa. Essa esperança tem uma recompensa. Dona Olívia, Cetides, cada um de nós aqui, cada um de nós, seja que quadro for, seja que circunstância for, ninguém tira a nossa alegria, porque não dependemos de circunstâncias. Cristo é a alegria do crente, Cristo é a esperança, Cristo é o contentamento. E Paulo deixou isso claro, basta ler a Epístola aos Filipenses, que ali vocês veem que circunstância não é razão para o nosso contentamento. O contentamento nosso é Cristo. Então aqui em Hebreus ele fala: o vosso galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, na mente de Deus, pouco tempo. E esse pouco tempo será cumprido dentro de uma série de sinais, e sinais que estão evidentes diante dos crentes. O incrédulo não vê, está cego, não pode ver, mas os crentes estão vendo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, queridos, eu queria analisar esse assunto em duas partes. A primeira: a religiosidade ou a religião, ela não metamorfoseia. Vamos aqui usar vamos colocar esse verbete. Ela não usa metamorfose por dentro. A religião pode dar uma aparência, mas se não houver mudança por dentro, não tem metamorfose. Que esperança pode-se ter a vida espiritual lá de cima, se não houve metamorfose por dentro, cá embaixo? Pode haver uma aparência religiosa, mas ela não fornece a esperança da gloriosa metamorfose. Tito define bem isso no capítulo 1, verso 16, quando ele diz o seguinte, é bom até acompanhar esse verso. Tito 1, 16, é muito conhecido. Aqui está a religião por fora, sem metamorfose por dentro. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Israel reza todo sábado, vai para a sinagoga, fala em Deus, fala nos mandamentos, fala na lei, fala em tudo, mas na hora da vida não tem vida, está oco, está vazio. Está vazio, não tem esperança. O judaísmo não tem esperança. E sabe por que o judaísmo não tem esperança? Porque é só religião, e é uma religião ainda para as coisas cá de baixo, é uma religião para a vida terrestre, não tem nada de céu, não há esperança de céu. Estão aguardando ainda o Messias, e que Jesus bem disse quem é. João capítulo 5, verso 43: eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês vão receber. Então, queridos irmãos, a religião não transforma. Sabe por quê? Porque a palavra não entra dentro. A palavra vai para o ouvido, mas não entra lá dentro. E quando a palavra não entra, as obras não evidenciam uma palavra entrada, uma palavra penetrada, uma espada que foi lá dentro. A obra não evidencia. Daí Tito escrever isso: confessam conhecer a Deus, mas o negam pela vida que levam. E a religião faz isso, até uma fachada. A religião leva até a cantar, leva a citar a Bíblia, mas na hora da vida prática, do vamos ver, da diferença, da referência, não há. É folha. Jesus olhou para a figueira, procurou fruto, não tinha, só tinha folha, amaldiçoou. Agora, em 1948, ela nasceu, quer dizer, ela, digamos, rebrotou, porque ela tem que rebrotar para que o fim venha, porque os frutos dessa figueira, que é Israel, serão colhidos na grande tribulação. Mas no momento só folhas, é só folha. Então, queridos, tem uma passagem na Bíblia, e eu não quero me adiantar muito aqui,
Eu estava meditando em Números esses dias, e é sobre aqueles espias que Moisés, a mandado de Deus, separou para espiarem a terra. Acompanhe comigo Números capítulo 13. Números capítulo 13. Capítulo 13. Aqueles espias, quem eram eles? 12 príncipes. Sabem o que significa príncipe de uma tribo? Eram os principais, os cabeça da tribo, eram os líderes da tribo. Então Deus disse a Moisés: separa 12, para que possam espiar a terra que eu vos hei de dar. E aí, a partir do capítulo 13, verso 17. Verso 17 diz o seguinte: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse para os espias: subi ao Néguebe e penetrai nas montanhas. A religião não faz isso. Penetrar em montanha? Isso aí é assunto até para futuramente. Penetrar na montanha, leva os meus olhos para os montes, penetrar em montanhas. Vá para o verso 20. Moisés está dando uma série, estou pulando que é para poupar alguma coisa, mas não perdeu o sentido. Então Moisés mandou espiar a terra, e uma das ordens era essa: também qual é a terra, ou seja, veja se a terra é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Olha, trazei uma prova do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, colheita das uvas. Verso 25, do 20 pule para o 25. Ao cabo de 40 dias voltaram eles de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Sabe o que era? Era um cacho de uva tão grande, que precisou pegar uma vara, pendurar o cacho na vara, um homem na frente, outro homem atrás para carregar o cacho. Tão grande era o cacho de uva. E eles então chegaram e deram o relatório: olha, Moisés, nós fomos à terra, verso 27, fomos à terra que tu nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. E olha, essa colocação, este que alvoroça o povo, este maná, esse às vezes é colocado de uma maneira não inflamada, não sublime e até vexatória. Este é o fruto dela. O povo, porém, miserável. Porém, o miserável, aquela conjunção adversativa, mas também é outra coisa perigosa. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak. Olha, só esses filhos de Anak vai aparecer umas 3, 4 vezes aí nesse textinho aí, nesse pequeno texto. Filhos de Anak aí, gigantes, aparece 3, 4 vezes. Os amalequitas habitam na terra, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar, pela ribeira do Jordão. E então Calebe e Josué, que estavam ouvindo aquilo dos 10, não se conteram. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos à terra. Mas eu quero me deter aqui por enquanto no verso 33, olha aí, 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha aí, os filhos de Anak, novamente. Também vimos ali, outra vez, gigantes, que são descendentes de filhos de Anak, descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos nós aos seus olhos. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte:
religião só vê gafanhoto, só vê gigante. A religião só vê gigante. A religião não penetra a montanha. A religião não vê o belo. A religião não vê a beleza da vida espiritual. A religião não saboreia a vida espiritual. A religião tem dificuldade em dar crédito à pregação. A religião quer fazer a Bíblia à sua própria maneira. A religião não quer ficar presa a preceitos bíblicos. E mormente no século 21, esse tipo de pensamento está entrando dentro das nossas igrejas. Eu estou pondo no plural e incluo a nossa também. Será que existe uma igreja 100% salva? Será que existe uma igreja com a sua membresia 100% salva? Se pararmos para pensar no que Jesus falou, que muita gente professa conhecê-lo, mas nega através da vida, e nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nos céus. Não temos uma igreja 100% composta só de salvos. Há um populacho no meio. E esse populacho, volte lá para Números capítulo 11. Volte um pouquinho no capítulo 11. Números capítulo 11, versículos 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão, olha o este aí, ó, este maná. Este maná aí, ó, já estou cansado disso. Isso daí é o populacho. O que é um populacho? Um grupo de pessoas. Não é muita gente, não, um grupo de pessoas diferentes. Está descrito, quer ver? Veja lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 38. Quem é esse populacho? Êxodo 12, 38. Subiu também com eles, com Israel, um misto de gente, de ovelhas, gado, muitíssimos animais. Esse misto de gente é populacho. Foi que subiu com Israel do Egito, é o populacho. Mas tinha judeus, israelitas, que se fizeram um com o populacho e também não creram. Irmãos, para não ir longe nesse texto aqui e partir para a segunda parte, como pastor, alguém pode dizer: está se preocupando demais. Mas eu ando preocupado. Eu e o pastor Vitor, nós temos conversado sobre isso. Sidney, houve uma mudança muito drástica na sociedade, na humanidade, e essa mudança, ela está fazendo força para entrar nas igrejas, e em muitas já entrou de vez. Então nós temos preocupação com o populacho. O que nós queremos é que esse populacho não seja atingido por uma praga vinda de Deus. E pode haver uma praga pior do que alguém pensar que é crente e não é? Esse populacho tem saudade do Egito. Esse populacho quer pôr coisa do Egito dentro do arraial cristão. Esse populacho não tem esperança de metamorfose. Esse populacho se preocupa muito com coisas aqui de baixo. Populacho dispensa o leite e o mel. Terra que emana leite e mel dispensa o Skol, que é aquele grande cacho de uva. Ah, para que serve isso? Tem gigante lá, só vê gigante. Irmãos, até nós mesmos, com as nossas lutas, nossos sofrimentos, nós enfrentamos gigantes, e às vezes é um que se levanta atrás do outro. Mas Davi disse: eu saio no nome do Senhor e desbarato o exército com ele, nem que seja para tomar carruagem e subir daqui, porque o último inimigo a ser vencido é a morte.
religiosidade, um populacho que não tem esperança, não tem compromisso, não tem momentos devocionais, um populacho que não tem vida de oração. É aquela história, né? Até antedontem, sempre tem um mais. Conversando com o pastor Vitor, nós estamos tratando desse assunto. A terra é boa, mas a terra é boa, mas a igreja é boa, mas é muito exigente, só canta aqueles hinos. Ué, a igreja é boa, mas pega muito no pé, prega muita mensagem de exortação. Leia a Bíblia toda, se Deus não exorta o seu povo. E pastor que tem medo de exortar é covarde. Os pastores da primeira igreja são bons, o pastor da igreja tal é bom, da igreja tal, nossas coisas, são bons pastores, só que mais são chatos. São bonzinhos, mas são chatos. Prega sempre a mesma coisa, vive falando da roupa, vive falando que a gente chega atrasado, vive falando que tem que ter culto de oração, manda ler Bíblia, manda orar. Mas vocês querem o quê? Que venha o pastor aqui contar história? Não pode. Temos que falar nessa bendita metamorfose. Temos que nos regozijar com isso, que esse corpo aqui vai ser despido para ser revestido dessa gloriosa esperança nossa. E para isso temos que ter uma vida que condiga com aquilo que nós cremos. Olha, coisas do populacho que podem afetar até aqueles que são crentes do arraial. Hoje em dia está uma massificação do pensamento da nova era, do século 21, essas coisas todas que eu já falei aqui, aldeia global. E sem saber, domingo eu falei nisso, e depois um rapaz me procurou aqui: pastor, o senhor falou num assunto que durante a semana os professores na UESB ficaram falando o tempo todo, aldeia global. Então, às vezes os crentes, talvez até por um relaxamento na vida cristã, por dar vazão à sua carne, sem perceber, começam a ser envolvidos por coisa do Egito. Saudade do Egito, saudade dos pepinos, dos melões. Querem ver uma coisa, como é que nós podemos aplicar isso para o dia de hoje? Primeiro, o populacho está perdendo o temor a Deus. Está tendo muita coisa dentro de igrejas aí, e muita coisa pela mídia, programas religiosos, que de uma maneira ou de outra vai afetando muitas vezes a vida de muitos irmãos. Eu fico pensando, será que na minha igreja tem gente que põe copo d'água quando o apóstolo ou a apóstola lá vai orar? Será que tem gente que põe copo d'água em cima da televisão? Será? Ô, pastor Infante, não pensa nisso não. Olha, será? Meus irmãos, olha só o tipo a falta de temor a Deus, o respeito a Deus está sumindo. Está sumindo. Olha Números 14, versículos de 1 a 4. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação disse: tomara nós tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz Deus, o Senhor, a esta terra? Para que, olha só, para que caiamos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha, você às vezes se preocupa, tem uma irresponsabilidade aqui dentro, e eu tenho que falar irresponsabilidade de muitos pais com os filhos aqui. Muitos pais estão sendo irresponsáveis com os filhos. Ué, se você é irresponsável com o seu filho, com as coisas de Deus, você está expondo o seu filho para as coisas do Egito.
É o mesmo problema aqui. Seria bom voltar para o Egito, morrer lá, nós e nossos filhos. E o teu filho está de olho em ti, pai, e em ti, mãe. Olha as coisas do povo, como o diabo vai envolvendo. Então chega, não vem. Departamento infantil aí, 11 horas está chegando o pai para levar o filho lá. Coralzinho vai ter que ensaiar aqui embaixo, porque os pais não trazem o filho a hora para a escola dominical. E se não traz a hora para o coralzinho ou lá para o departamento infantil, o pai e a mãe não vêm para a escola dominical. Classe de jovens. Outro dia eu fui lá. Ué, cadê os jovens? Aliás, não tenha vergonha não vou chamar ninguém aqui à frente. Os jovens aqui da igreja, mesmo da igreja, fiquem em pé. Só para eu ter uma ideia aqui de uma conta que eu estou fazendo na minha cabeça. Fiquem em pé, rápido. Não vou ficar marcando ninguém nem nada. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Isso aí, ok, tinha 10% disso aí numa sala, numa escola dominical. Pode sentar. Tinha 10% e olhe lá. Agora eu fico perguntando, não sei, pode não ser o caso de alguns aqui, mas vem na cabeça do velho pastor. Gente, não é proibido a mocidade ter parte social. Não é proibido a mocidade sair aos sábados, um grupo, comer pizza. Não é proibido sair, ir na casa de um, na casa. Não é proibido, não. Eu fazia essas coisas. E meu pai dizia para mim, 10 horas, 11 horas da noite. Se eu chegasse mais tarde, eu ia deitar. Mas de manhã estava um velho lá no meu pé. Levanta, levanta, para a igreja, escola dominical. Agora eu fico pensando, será que muitos não vêm para a escola dominical? Será que muitos não ficam em casa dormindo, porque ficaram comendo pizza até 2, 3 horas da manhã? Papeando? Cuidado, aquilo que é bom, cuidado para que não seja um instrumento do Egito. A responsabilidade. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela pregação da palavra, gente. Quanto mais ouve, mais cresce. Se ouve pouco, está fadado a cair. O populacho é tentado a não orar. O populacho é tentado a não meditar na Bíblia. Não adianta. O dia que deixar de falar isso é o fracasso. Gente, crente sem Bíblia, sem oração, não dá. Binômio inseparável. Crente sem Bíblia e sem oração não dá, está acabado, derrotado. Faz parte de um populacho. Mesmo que não seja, pode ser até um convertido, mas está uma presa fácil para o diabo fazer um estrago na vida dele. Tá. Por favor, meditem, orem, valorizem o culto de Cristo, o culto da igreja. Valorize o culto da noite, o culto da manhã, a escola dominical. É para se aprender a palavra. Onde estão os jovens? Onde estão os adolescentes? E até adultos, onde estão? Porque se os adultos aqui viessem pelo menos para o culto de quarta-feira à noite, nós tínhamos muito mais gente aqui, viu? Até os jovens, quarta-feira eu entendo, porque a maioria estuda à noite, trabalha de estuda à noite. E sabe de uma coisa? Tem até adulto que fica aí, vai dormir sábado, bem tarde, acompanhando o filme, etc, e outras misérias da televisão. Depois, e quando vem para o culto, dorme. Gerson Rocha dizia, não, a minha mensagem está trazendo paz, estão dormindo. Mas ele dizia assim, era melhor que outro tipo de paz viesse pela mensagem, através da mensagem. Coisas do populacho. Valoriza a cultura inútil. Valorizar a cultura inútil. Irmãos, olhem, será que um crente como Josué e Caleb
fica vendo essas misérias, essa podridão. Alguém usou bem esse esgoto que a televisão despeja. Será? As novelas globais, a emissora do bispo que também só está passando o que não presta. Será que você vê novela, sua filha está vendo, seu filho? Cuidado, sabe qual é o ensinamento do Egito? Acabar com a família, jogar os filhos contra o pai, numa rebeldia. Olha aí a novela Rebelde, que está tendo um sucesso aí. Pelo menos foi ontem que deu no jornal. Não vejo essa miséria não, viu, gente? Ontem no jornal deu lá. A novela Rebelde vai ter novos não sei o quê, porque o sucesso está demais, o estouro. Sabe o que a novela Rebelde ensina? Exatamente isso. Seja rebelde. Rebelde com seu pai, com a sua mãe, com as autoridades. É isso. E tá lá, seu filho está vendo isso, Se é uma adolescente, você vai ver, ela vai querer ficar com barriguinha de fora, vai querer levantar a sainha. Rebelde ensina isso. É um esgoto despejado dentro das casas. Onde está a metamorfose? Onde a prova da metanoia? Tem muito crente que tem anos e anos de vida cristã, e não aprende quase nada. E olha se não estão ligados lá no reality show. Sabe o que é um reality show? A Fazenda, como é o nome daquilo lá? O Globo, o Big Brother. O Big Brother. Aprendeu o quê? Cultura inútil, cultura egípcia. Egípcia aqui no sentido espiritual. O populacho, coisas do populacho, porque você ter admiração por um clube é uma coisa, ser fanático pelo clube, você está com problema. E teve um pastor que escreveu um artigo, admirei demais. Ele disse que ele foi numa reunião de pastores e chegou lá com a Bíblia dele, queria aprender, um pastor, uma reunião de pastores, ele queria aprender, foi com a Bíblia dele, chegou lá, reparou que nem todos estavam com Bíblia. Aí ele sentou, esperou começar. Sabe qual era a conversa antes do início da reunião? Você está vendo o Palmeiras como está bom? Não, o Corinthians está reagindo. Não, mas o Flamengo ainda vai ganhar. Não, mas o Fluminense também está bem. E o pastor com a Bíblia na mão, ele chegou à seguinte conclusão: eu sou um ET aqui. Estou me sentindo um ET. E hoje em dia nos púlpitos está isso, viu, irmãos? Nos púlpitos está assim. Saúdo a galera do Flamengo, saúdo a galera corintiana. Pastor falando isso. Perdeu-se o temor a Deus. Deus é santo, gente. Deus é santo. Eu tenho medo da mão dele. Moisés tremeu quando a sarça apareceu, aí não se consumia. Em Hebreus diz que o pavor era tão grande que ele começou a tremer. Daniel, quando teve uma visão divina, diz que os seus lombos se afrouxaram e ele desmaiou. Agora tem gente que não está nem aí. 11 horas chega na igreja, não vem na escola dominical, culto de oração, não lê Bíblia, não ora. Onde está a esperança da metamorfose? Olha Israel, dá uma olhadinha em Israel. Israel só tem folha, pagando o preço pela religião. E a luz esteve ali pertinho deles, veio para o que era seu. Sabe o que fizeram com a luz? Jogaram na cruz. E sabe o que o populacho cristão de hoje pode fazer? Trair a cruz. Meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida diária, cultivar a nossa vida espiritual. É a época de namoro sem compromisso, coisa do populacho, coisa do Egito. Cadê aquele compromisso? Quando eu namorava a dona Ana, 10 horas eu tenho que chegar em casa.
E quando foi para conhecer o falecido sogro, as pernas tremiam. Quais são as suas intenções? Eu quero casar com a sua filha. Então já sabe como funciona aqui, né? 10 horas em casa. E para pedir em casamento? Seu Maír, eu estou aqui para pedir a mão da sua filha. Tremendo, feito uma vara verde. Ele era até camarada, mas a minha sogra baixinha ela era meio brava, viu? Aqueles olhinhos dela ali. Acabou, gente. Hoje o que acontece? Namora. Aí vai passar um fim de semana fora, vai para hotel, vai para não sei para onde, fica 4, 5, 6 dias fora, vão viajar junto. Acabou o namoro. A palavra namoro significa inspirar amor, inspirar sentimento. Acabou. Agora virou o quê? Vamos ficar, vai ficar. E eu não entendo, mas não entendo como é que tem mães que compram roupas sensuais para as filhas. Não entendo. Meninas adolescentes aqui, que às vezes eu tenho que chamar no meu gabinete para fazer uma conversa, por quê? Está com uma roupa, não foi comprada com o dinheiro dela, porque ela é pequena, ela não trabalha. Quem comprou? Quem comprou foi a vizinha. A mamãe foi lá e comprou. Mamãe, tira o olho do Egito e mete o olho na palavra. Queres levar teus filhos para morrer na terra do Egito? Vou terminar. Números 14, 6 a 10. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes. É o que falta, meu. Falta isso. É o segredo daqueles dois. Amavam a Deus, rasgaram as vestes. Um gesto de um grande significado de humilhação. Rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa, muitíssimo boa, superlativo. Olhos da fé, olhos de visão, é quem tem visão. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente, falou para o populacho, não sejais rebeldes, e não temais, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como um pão nós podemos devorá-los. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. E sabe o que aconteceu? Quando a pessoa é espiritual e quer levar a coisa a sério, olha aí, olha o que a congregação fez lá no verso 11, no verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse: apedreja eles. O populacho não gosta do espiritual não, viu? Isso aí deixa claro. Quem é do populacho não gosta de coisas espirituais. Quem é do populacho está muito mais ligado às coisas do Egito. Daí a palavra nos advertir, né? Anda com sábios e serás sábios. E Paulo também me fugiu a referência, ele dá um verso sobre esse negócio de as mais corrompem, as más conversações corrompem bons costumes. Você pode ver que populacho não gosta de andar com quem é de dentro. Não gosta. A conversa não agrada. A parte espiritual não agrada. Populacho gosta de populacho, de coisas do Egito. Banalidades. Não que o crente espiritual não possa falar sobre outros assuntos. Pode, mas o que predomina na vida dele é o assunto espiritual. A visão da metamorfose de Calebe e Josué é diferenciada. Está lá, eu não vou ler o texto todo, 14, 6 a 10. Diferenciada. Rasgaram as vestes,
Olha, tem muita gente, muitos anos de membro de igreja, que ainda diz, eu sou liberal. Sabe o que é liberal, gente? Liberal é aquele que é contra os preceitos. Se você está falando que é liberal, que acha que a palavra é bonita, liberal. Não, liberal é aquele que se põe contra preceitos, fundamentos. É isso é o liberal. Ele se põe contra fundamentos. Se ele está sentado aí, tudo que o pastor prega baseado na palavra, e não, disso eu sou contra, porque eu sou mais liberal. É liberal contra fundamentos e preceitos bíblicos. Enfim, olha, o perigo do liberal é que ele não vê nada de mal. Aqui eu vou até falar, ver se consigo pronunciar direitinho. Ele não vê nada de mal, ou seja, um pouco do mal, olha, um pouco do mal com no fim, não faz mal com ele, entendeu? Um pouquinho do mal no meio do bem não vai fazer mal. O que Paulo fala do fermento? Tirai o nosso meio fermento, porque ele vai levar na massa. Por isso é que se prega, irmãos. Nós pregamos aqui arrependimento, nós pregamos compromisso com Deus. Sabe para quê? A bendita e gloriosa esperança dessa metamorfose está para acontecer. Olha a violência, irmãos. Olha a violência que está tomando conta do mundo. Olha a mente do anticristo. Eu não vou ler para ganhar tempo, o horário já correu. Não sei porque quando eu prego o horário corre. Olha aqui. Uniforme inteligente. Isso aqui é uma revista aqui de Conquista, é da Secretaria de Educação. É isso? É a mãe do Antero que me deu aí. Mandou para mim, olha, uniforme inteligente. Isso aqui vai tomar conta do Brasil. Por incrível que pareça, a Conquista vai ser a pioneira. Está escrito aqui, ó, Conquista é a pioneira. Vai possibilitar aos pais acompanhar a rotina dos estudantes, até mesmo sem sair de casa. Foi adotado um uniforme escolar inteligente. A etiqueta vai ter um número universal. Olha aí, número. Quando o aluno entra na classe, tem um sensor. O sensor indica que ele entrou. Esse número tem o número do celular dos pais dele, do pai ou da mãe. Liga para cá, seu filho acabou de entrar. Quando o filho sai e passa pelo sensor, seu filho acabou de sair. Se não tiver entrada do número nem saída, seu filho não veio. Entendendo? Isso aqui vai ser pioneiro aqui nas escolas municipais, mas está se falando já em termos de Brasil, e estão gostando da ideia. Vejam como as coisas vão convergindo para o controle universal. Não é da noite para o dia, gente, é um preparo, começa aos poucos, para chegar onde querem chegar, controle de um só líder mundial. Então, gente, está na hora, nós precisamos acordar, buscar mais a Deus, melhorar a nossa relação com Ele, ver o que nós temos em nós que está nos impedindo. Que gigante eu estou vendo? Quais são os filhos de Anak que estão me tirando a beleza de contemplar a minha vida espiritual? O que tem? O que tem na minha vida, na vida dos irmãos? Vamos lá, vamos pôr na cruz. Nós somos um povo diferente. E tal como Josué e Caleb, nós precisamos ter a visão gloriosa de que vai acontecer. Não está muito longe não, essa bendita metamorfose. A vossa tristeza se converterá em alegria. Se não for pelo arrebatamento, nós teremos a metamorfose da carruagem. Ela virá e vai nos levar. E essa casinha de barro tem que voltar para o lugar de onde veio. Ou então, de uma hora para outra, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e depois nós. E está chegando, irmãos, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Até a mídia está falando, pedras estão clamando. De uma hora para outra, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E assim, diz Paulo, estaremos bendita metamorfose. É isso, irmãos. Quero trazer à minha memória, disse o profeta Jeremias no Lamentações capítulo 3, quero trazer à memória
o que me dá esperança. E essa é a nossa gloriosa esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.